colega Ângela Boldrini. Vamos conversar com o delegado da Polícia Federal, Carlos Eduardo Sobral, que é presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal. Ele dirige a DPF num momento em que a categoria discute cortes no orçamento da instituição, reajuste salarial e até uma ameaça de greve, né, delegado? Pois é, infelizmente. Tudo bem? Tudo bom. Obrigado por aceitar o convite da TV agradeço. Folha. Delegado, o Valteriano. principal assunto hoje já começa a ser Olimpíadas e hoje existe uma justificada preocupação com a segurança no Rio de Janeiro. Há ameaças de terrorismo no mundo todo e aqui não é diferente. Existe um problema local de segurança pública no Rio de Janeiro e nesse cenário surge a possibilidade de uma greve da Polícia Federal. Eu queria que o senhor explicasse para a gente como que está essa negociação em relação à greve da Polícia Federal num momento tão delicado. Bom, boa tarde, Walter e Ângela. Primeiro, obrigado pelo convite, pela oportunidade de a gente poder conversar um pouquinho mais, trazer, né, aos nossos espectadores, nossos amigos, um pouquinho da realidade que vive a Polícia Federal. Né? Nós costumamos ver as nossas operações, o lado positivo do nosso trabalho, entretanto tem um outro lado, que é um lado oculto, um lado de uma Polícia Federal que não vem recebendo os investimentos que nós já tivemos no passado, um lado que mostra uma Polícia Federal que não consegue recompor o seu efetivo. Nós tivemos mais policiais no passado do que temos hoje. Nós temos 500 cargos vagos somente de delegado que não conseguimos preencher por falta de recurso para realizar o concurso público. Nós temos 400 delegados que vão se aposentar nos próximos 3 anos e que sem a realização de concurso, se nós fizéssemos concurso hoje, em 3 anos já teria dificuldade de repor, porque é o prazo que demora do início ao fim do concurso. Então nós temos um risco enorme de ficarmos com mais 400 cargos vagos, além dos 500 que já existem, num total de 1.700 que nós temos hoje em atividade, ou seja, quase metade do nosso efetivo em cargos vagos. Isso prejudica muito o nosso trabalho. Uma queda de nossos investimentos muito grandes a partir de 2008, 2009. A gente teve um período que foi muito bom, a Polícia Federal viveu um período de crescimento em 2001, 2002 até 2006. Em 2006 houve um congelamento, em 2007 e 2008 uma estabilização e 2009 em diante uma queda dos nossos investimentos, a nossa capacidade de realizar operações, a nossa capacidade de crescer. O país cresceu nesse período. A demanda por atividades da Polícia Federal também é crescente. Quais atividades? Emissão de passaporte, controle de entrada e saída do país, controle de produtos químicos, controle de produção, venda e de armas de fogo. Nós controlamos a venda ao consumidor de arma de fogo, a autorização para compra, porte e posse de arma de fogo. Controlamos toda a segurança privada do país. As empresas de segurança que querem exercer segurança privada são controladas pela Polícia Federal. Emitimos a carteira nacional de vigilante. Todo vigilante tem que passar por cursos pela Polícia Federal. Ou seja, nossa demanda é crescente e no lado oposto, o nosso investimento cai, o nosso efetivo cai. Isso gera um sentimento e uma sensação muito clara dentro da Polícia Federal que nós estamos num processo de encolhimento, um processo de desestímulo, um processo de desmanche. Isso é compartilhado por todos os delegados da Polícia Federal, é um sentimento comum na Polícia Federal que nós estamos em uma fase decrescente na nossa importância dentro do governo federal e, aliado a isso, nós temos um arroxo salarial que nós estamos com perdas inflacionárias desde 2012. Então, nós temos a perda inflacionária 2012, 13, 14, 15 e agora 16, que o governo ainda não concluiu conosco o processo de reajuste. Começou em junho do ano passado. Deveria ter concluído o processo em setembro do ano passado, não concluiu, ficou para outubro, de outubro para novembro, de novembro para dezembro. Quando em dezembro foi feita uma proposta, a proposta feita à Polícia Federal foi menor
feita à Advocacia Geral da União e havia uma equivalência, um compromisso histórico do reajuste oferecido à AGU ser também à Polícia Federal e à Receita Federal. Entretanto, o reajuste oferecido à AGU foi maior, o nosso foi menor, que sequer cobria parte da inflação, nenhum cobre a inflação total do período, parte da inflação. A Receita Federal passou a ter um movimento de contestação mais duro. Em março, ela firmou um acordo com o governo federal, prevendo o reajuste até 2019. E em maio, a Polícia Federal também firmou um acordo com o governo federal, prevendo o reajuste para repor a inflação passada até janeiro de 2019. Acontece que o reajuste da Receita era para começar agora em agosto. O governo não apresentou o projeto de lei ao Congresso Nacional. Sem apresentar o projeto de lei ao Congresso Nacional é impossível ter o reajuste. Não dá mais tempo de acontecer até agosto. Significa que já há uma mora, já há um atraso do governo em relação à Receita Federal e não há perspectiva que o governo cumpra o seu compromisso com a Polícia Federal. Quando nós perguntamos ao governo, foi feito o acordo, quando é que vai ser apresentado o projeto de lei de reajuste? O governo responde, nós não temos certeza se nós vamos cumprir o acordo. Na verdade, o governo está avaliando se vai cumprir o acordo. Diante desse cenário de incerteza, a Receita Federal já começou um movimento de paralisação, 2 dias por semana, a gente viu essa semana agora nos aeroportos do país, operação padrão e paralisação, o que tem demonstrado que o governo não está tendente a cumprir o acordo com a Receita. Se não está tendente a cumprir o acordo com a Receita, também não deve cumprir com a Polícia Federal, o que levou a categoria, levou os delegados da Polícia Federal a cogitar paralisações, entrega de chefias, que é uma paralisação administrativa, e, em último caso, até mesmo a greve, em razão do descumprimento do acordo por parte do governo federal. É evidente que ninguém quer chegar ao ponto de fazer greve, a greve é a última das opções, mas a categoria vai decidir na próxima semana se a greve realmente ela é uma medida que será necessária para que a gente não absorva todo esse prejuízo que causa um desestímulo à permanência na Polícia Federal e é mais um componente do enfraquecimento da Polícia Federal. Aí se pergunta, bom, por que a Receita Federal e a Polícia Federal, que tem como missão enfrentar a corrupção, enfrentar o crime organizado, tem tamanho desprestígio junto ao governo federal? O delegado, num momento tão delicado como esse, não é arriscado que vocês passem uma imagem de oportunismo nesse momento em ameaçar uma greve durante as Olimpíadas? Bom, é importante a gente consignar que é um processo que vem caminhando ao longo de 12 meses, não começou agora, já é uma conclusão de um processo longo, tenso, desgastante. E é evidente que o policial federal, o delegado ou nossos agentes que participarem do movimento não vão abandonar seus postos durante as Olimpíadas. Com certeza não haverá alguém que abandonará a sua missão nas Olimpíadas. Nós temos nossas responsabilidades, não vamos fugir a ela, mas os colegas que não forem para os Jogos Olímpicos, aí sim devem iniciar o movimento, se for à vontade da categoria, se o governo não cumprir com a sua obrigação, e aí quando os colegas retornarem das Olimpíadas, aderir ao movimento. A gente espera e acredita que isso não vai acontecer, que não precisa chegar a esse ponto, mas é um aviso, é um alerta ao governo que ele tem que cumprir com a sua parte. Todos os outros servidores, inclusive membros de poder, já receberam o seu reajuste, o processo está caminhando, Polícia Federal e Receita Federal ficando para trás. Então, infelizmente, é algo que nós somos obrigados a cogitar. Nós nunca fizemos greve, seria a primeira greve da história dos delegados da Polícia Federal, mas também nós nunca tivemos uma situação tão ruim, de tanto enfraquecimento, de tanto desprestígio como agora, pelo menos nas últimas 2 décadas. Hoje a Polícia Federal vive o seu pior momento estrutural, apesar das operações Lava Jato, Zelotes e a Crone. Então é isso que nos leva a questionar. No momento que nós conseguimos fazer grandes operações que alcançam pessoas detentoras de poder político e econômico, por que é que nesse momento que a sociedade apoia e aprova o trabalho feito pela Polícia Federal, nós não temos esse reconhecimento do governo no sentido de aumentar os investimentos e melhorar as condições internas para que a gente possa trabalhar. E, na verdade, aconteceu foi o contrário. Nós lembramos que em dezembro do ano passado, o governo queria cortar 155 milhões de 1 bilhão, que é o nosso orçamento de investimento, que é muito pouco,
que ele já era decrescente. Em dezembro, ao invés de aumentar os investimentos, para a gente possa melhorar o nosso trabalho, queria cortar. Nós somos obrigados a fazer um movimento muito público, chamando a sociedade para discutir e conhecer a nossa realidade, para evitar esse corte. Conseguimos evitar o corte em janeiro, mas é um risco que é permanente, porque quem define nosso orçamento hoje é o governo federal, quem define hoje nosso corpo diretivo é o governo federal. É evidentemente que tem uma influência do governo no comportamento da Polícia Federal, por isso que nós lutamos pela autonomia da Polícia Federal através da aprovação da PEC 412, que uma vez que nós tenhamos a autonomia da Polícia Federal garantida na Constituição, através de uma lei complementar, uma lei orgânica que vai regulamentar o funcionamento da Polícia Federal, essa situação de encolhimento vai ser evitada com base na Constituição e nas leis. Hoje nós estamos vulneráveis porque das instituições de Estado, a Polícia Federal, Walter e Ângela, é uma das poucas que não tem sua lei orgânica. Nós temos 40 anos de existência, 30 anos dentro do Estado republicano, e a Polícia Federal não tem uma lei orgânica, não tem uma lei de regência, como tem a magistratura, como tem o Ministério Público, como tem a Defensoria, como tem a Advocacia, a Polícia Federal não tem. E isso, para a gente, é um sinal de muita fraqueza. Delegado, eu queria perguntar, já falando sobre essa relação do governo, como que está a relação da associação com o novo governo, não apenas no âmbito das negociações, mas, por exemplo, muitas pessoas chaves desse governo estão sendo investigadas na Lava Jato, em outras operações. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Nós tivemos uma relação muito deteriorada com o governo anterior, muito por conta desse desprestígio que a Polícia Federal passou a sofrer de 2010 para cá. Nós passamos a ter menos investimento, passamos a ter mais dificuldade de gerenciamento, de gestão. Todos os nossos projetos foram cancelados, suspensos e paralisados. O nosso sistema de proteção das fronteiras, que era o VANT, através de veículo não tripulado, era para nós termos no projeto inicial 14 aeronaves que iam fiscalizar a área de fronteira através de um avião, monitorando a entrada e saída de mercadoria, de armas, de produtos, avisando as bases terrestres para a gente poder atuar. Nós conseguimos comprar um avião, o segundo está sendo montado, mas não tem pista de pouso. Então nós não temos para onde levar o avião, não tem para onde voar, porque não tem para onde descer na região de fronteira, ou seja, o projeto foi cancelado. Nosso sistema de centro de inteligência estratégica e policial também foi reduzido a 5% do que deveria ser. Nós não construímos novas unidades também há 5 anos. Nós só conseguimos reformar algumas existentes. Enquanto a Justiça e o Ministério Público crescem e vão para o interior, prestam um serviço melhor, a polícia não consegue alcançar. Então nós fizemos esse questionamento com o governo passado, a relação ficou deteriorada porque o governo não reconheceu a sua falha com a Polícia Federal, tanto que nós contratamos um estudo pela USP que vai demonstrar a realidade da Polícia Federal orçamentária ao longo dos últimos 10 anos. Nós queremos mostrar que crescemos e que caímos, isso a gente vai demonstrar no estudo que vai ser apresentado em poucos dias. E quando o novo governo assumiu, veio com um discurso muito positivo de garantir a autonomia da Polícia Federal, de garantir a retomada dos investimentos da Polícia Federal, de garantir o fortalecimento da Polícia Federal. E a nossa expectativa, então, é se o discurso resultará em ações concretas. Nós estamos vendo que nessa questão do reajuste, o discurso não resultou em ações concretas, ainda está na fase somente do discurso. Nós queremos saber se na proposta de lei orçamentária se haverá previsão para a gente conseguir recursos para realizar concurso público, se nós vamos conseguir a retomada da construção das nossas unidades, se os nossos projetos vão ficar parados porque não temos dinheiro para conseguir levar adiante as nossas obras, se o recurso para diária, e diária é fundamental para a gente poder mobilizar a policial para montar a equipe de investigação. Quando uma investigação cresce, nós precisamos montar a equipe, 30, 40, 50 policiais naquela investigação prioritária. Para mobilizar, você precisa ter de recurso para tirar um policial de um lugar para outro. Sem esse recurso, a gente não monta a equipe. Sem a equipe, o delegado fica sozinho, ele não consegue conduzir a sua investigação. Então, nós estamos nessa fase de acompanhar se esse discurso de garantia da autonomia, de fortalecimento da instituição, vai resultar efetivamente em ações. Nós até estamos cobrando o governo federal que apoie a PEC 412 para demonstrar esse compromisso com a autonomia da Polícia Federal. O governo ainda está resistente a apoiar a emenda à Constituição.
Tem faltado dinheiro para as operações mais visíveis? As Tem grandes operações? Tem faltado como, por dinheiro exemplo, para as Zelotes, todas. a Lava Jato. A falta de dinheiro no sentido de que esse problema orçamentário impeça algum tipo de ação dentro das operações? Tem faltado recurso para todas as operações. O que acontece é que em algumas que se tornam mais visíveis, aí nós fazemos uma realocação de recursos. Nós paramos uma em favor daquela. Mas é sempre, né, correndo atrás o gato correndo atrás do rato. Então, a Zelotes ficou visível, então é realocado o recurso de uma outra operação para essa. E aquela outra fica parada porque ela não tem tanta visibilidade pública. E isso é péssimo na gestão, porque nós somos obrigados a ir conforme a crise. Deu crise na Lava Jato, então vamos apoiar a Lava Jato. Agora deu crise nas Zelotes, então a gente espera dar um problema para tentar resolver. Mas o fato é que o nosso recurso para operações em geral, ele hoje é muito limitado. Eu coordenava uma área na Polícia Federal até 2014 e pude constatar a redução da nossa capacidade. Chegou um momento que eu não conseguia mais mobilizar pessoal, policiais no local, para outro que não tinha recurso disponível. Então, muitas operações tiveram que ser reduzidas ou até suspensas para nós não pararmos, por exemplo, a Lava Jato, as Zelotes ou até mesmo um acrônimo. Então, essa dificuldade, ela é real, ela é concreta e atrapalha. E muitas vezes, Walter, que aí seja um problema até maior, muitas investigações que poderiam ser transformadas em uma operação, uma grande operação, ela sequer nasce. Então, o delegado está sozinho lá, ele enxerga uma operação, não tem recurso, ela não avança. Então, nós temos muitos trabalhos que poderiam estar acontecendo e não estão porque não há recurso disponível para se levar adiante uma investigação. Quando ela chega no ponto da Lava Jato, onde já tem uma visibilidade, a chance dela ter um problema é menor. Mas aquelas muitas que poderiam estar sendo incubadas ou nascendo, que sequer saem porque não tem recurso. E essa cifra nós não temos. Como é que está a tramitação da PEC? Ela é de 2009, está na Comissão de Justiça, que é o primeiro passo desde 2009, estava parada nesse período todo. Houve uma movimentação em razão dessa campanha popular, desse apoio popular, essa pressão muito grande que está sendo feita pela sociedade. O relator apresentou o parecer, entretanto, os deputados da CCJ resolveram realizar audiências públicas para discutir a PEC antes de aprovar na CCJ. Depois da CCJ vai ser montada uma comissão especial, da comissão especial, plenário, 2 turnos, cada turno com 3/5. É um caminho longo, mas se nós não começarmos a andar, a gente não vai chegar. E nós vamos acompanhar a realização das audiências públicas. Nós esperamos, entretanto, que a audiência pública não tenha sido uma manobra para evitar que a tramitação da PEC aconteça. Então, nós queremos que haja audiência pública, mas que ela aconteça de forma rápida, né, que a gente faça o debate que precisa ser feito e que ela tramite. Pelo sim ou pelo não, ela não pode ficar parada 7 anos, né, no armário. Então, o processo tem que acontecer, até que a sociedade pode discutir e o Congresso possa aprovar ou não. Nós temos a plena convicção que, se for a voto, vai ser aprovado. Mas nós sabemos que há resistências que não querem deixar levar a PEC à votação. Delegado, eu queria perguntar justamente sobre isso, que a PEC ela é um desejo dos delegados, mas outras carreiras da Polícia Federal têm uma resistência a ela, justamente porque dizem que ela acabaria privilegiando essa carreira. E também no Ministério Público há uma resistência dizendo que que a autonomia já existe. Eu queria saber como você encara essas campanhas. Bom, nós temos uma autonomia investigativa que, na verdade, ela é muito relativa, né? Ninguém vai chegar num delegado e tirar o inquérito dele. O inquérito vai continuar, mas vai tirar desse delegado os meios. Vai tirar a sua equipe, vai tirar o seu recurso material, vai tirar a viatura, vai tirar o espaço físico, mas o inquérito vai continuar. Então, na verdade, não é uma autonomia investigativa. Se você não tem um meio de fazer investigação, materialmente você não consegue fazer a investigação. Você tem uma autonomia formal, e é o que nós temos hoje. O delegado tem o inquérito? Tem, só que não tem os recursos para fazer a investigação. E nós temos resistências internas? Temos. Os agentes são contra a PEC, porque eles acreditam que, aprovando a autonomia da Polícia Federal, uma pretensão deles, que nós entendemos que é inconstitucional e é inconstitucional, que é se transformar em delegados sem concurso, que os agentes querem poder ser delegados sem concurso público. Nós falamos, não pode.
né? Um oficial de justiça não pode ser juiz sem concurso público. Um analista não pode ser procurador sem concurso público. Assim como um agente não pode ser um delegado sem concurso público. O concurso público é uma conquista da sociedade na qual o mais qualificado é aprovado para ocupar uma função pública. Então, o concurso é bom, é saudável. Mesmo porque concursos internos, nós já sabemos que a história demonstra que dá espaço para apadrinhamento político, dá espaço para privilégios, dá espaço para uma série de irregularidades que nós não queremos na Polícia Federal. Então, nós temos um modelo que é bom. O delegado entra por concurso público, o agente entra por concurso público. O agente quiser ser delegado, presta o concurso, se qualifica e entra. E então, como eles acreditam que essa PEC, ela coloca uma pá de cal em cima dessa pretensão de ser delegado sem concurso público, os agentes, não todos, alguns agentes, a sua federação que os representa, vem apresentando resistência à aprovação da emenda à Constituição. Mas nós sabemos que, no fundo, eles sabem que é importante para a Polícia Federal e que mais cedo ou mais tarde estarão alinhados conosco defendendo a instituição. E o Ministério Público tem uma posição contrária, talvez ainda por não compreender com profundidade o texto e o teor da PEC, que eles argumentam que retiraria o controle externo da atividade policial, criando um outro poder. Não é verdade, nós não queremos ser um outro poder. No Brasil nós temos 3 poderes, legislativo, executivo e judiciário. Nós temos os chamados órgãos independentes, que é um quase poder, que é o Ministério Público, e nós temos um outro nível, que são os órgãos de Estado com autonomia, que é a Defensoria Pública, as agências reguladoras, e agora nós queremos levar a Polícia Federal a esse órgão de Estado com autonomia. Não é órgão independente e não é um poder. O que significa? Significa que nós continuaremos com os mesmos controles, se tiver outros controles que sejam instituídos para que a Polícia Federal continue atuando. Nós queremos o controle externo do Ministério Público, da Justiça, do TCU, da CGU, da transparência, através da Lei de Acesso à Informação e a Transparência Pública. Ou seja, nós não queremos eliminar controles. Nós queremos que os controles continuem, que eles sejam efetivos, mas que a gente tenha condições de evitar interferência política. Que muitas poucas pessoas sabem que os nossos dirigentes, não só o diretor-geral, mas os nossos diretores, coordenadores gerais, coordenadores, chefe de divisão, chefe de serviço, superintendente e delegado regional, que são todos os delegados que comandam a instituição, com quase 200 no país todo, são nomeados ou pela Casa Civil ou pelo Ministro da Justiça. É evidente que há um componente político nisso. E o pior, essa vinculação com o poder político leva a nós termos uma Polícia Federal calada. Por quê? Porque nenhum dirigente vem a público discutir a nossa realidade sob pena de correr o risco de ser exonerado pelo governo. Então nós não podemos discutir os nossos problemas publicamente porque corre-se o risco de quem fizer isso ser exonerado do cargo. Porque quem nomeia é a Justiça e a Casa Civil. Por isso que nós ouvimos muito pouco os problemas da Polícia Federal. Por isso que a Polícia Federal participa muito pouco, inclusive de campanhas públicas como o Ministério Público faz a campanha contra a corrupção. A Polícia Federal se cala. Inclusive nós temos um normativo que nos obriga a ficarmos calados, os delegados a não poder se manifestar, discutir os problemas publicamente, sob pena de responsabilização disciplinar e perda do cargo em comissão que ocupa. Isso é uma fragilização muito grande de uma instituição. O senhor já está se adiantando aí a uma outra pauta de vocês, que é a da indicação do cargo do diretor-geral, né? Isso. Gerando também uma certa polêmica. Vocês fizeram, para quem está por dentro do assunto, a Associação dos Delegados da Polícia Federal fez uma eleição, resultou uma lista tríplice, e da lista tríplice foi eleita a delegada Érica Marena, que é inclusive da Lava Jato, e agora a associação quer levar essa indicação para o presidente Michel Temer, para que ele ali, a partir dessa indicação, a nomeasse como diretora-geral. Qual é a expectativa da associação em relação a essa conversa com o presidente Michel Temer? Já existe uma agenda, eu sei que vocês já conversaram com o ministro da Justiça. Qual é a programação para que esse pleito chegue ao presidente? O que nós queremos na Polícia Federal é que o processo de fortalecimento que foi vivido por outras instituições aconteça conosco também.
O Ministério Público, após 88, que ganhou um status de independência, ele vem se fortalecendo porque teve essa proteção. E como é que é a indicação do Procurador-Geral, tanto do Ministério Público Estadual como do Ministério Público Federal, do Procurador-Geral da República? É através de uma lista tríplice eleita pelos integrantes do Ministério Público. A Defensoria Pública também, que agora vem recebendo o seu fortalecimento, inclusive com a emenda constitucional que lhe deu autonomia, também escolhe o Defensor Público Geral da União através de uma lista tríplice. Vi agora que há um projeto de ter o mesmo sistema às agências reguladoras para garantir que elas sejam de Estado e não de governo, como prevê a Constituição. Então, o que nós queremos? Que a Polícia Federal também tenha esse processo na qual a indicação do seu dirigente máximo seja feita através de um debate transparente. Como é que hoje é feito? Quando haverá a sucessão, a substituição do diretor-geral, as forças políticas se reúnem e buscam nomes para fazer o processo. E é um processo não transparente, não público de indicação, né, com forças políticas atuando. Quando mudou o governo e o diretor-geral atual, Leandro Daello, informou que sairia após as Olimpíadas, nós fizemos então, antecipamos e falamos, vamos fazer um processo de lista tríplice para que os delegados possam indicar 3 nomes. Esses 3 participaram de um debate, de processo de debate sabatina, com a apresentação de propostas, de projetos. Os 3 mais votados, por todos os delegados puderam votar, não só os associados. Nós temos 2.300 associados, 2.500 no total. Todos puderam votar. A delegada Érica, que é uma das responsáveis pela Lava Jato, teve quase 90% dos votos. Mas, delegado, o diretor-geral disse que não afirmou que vai sair depois das Olimpíadas. Então. E diz, inclusive, ele não diz isso, mas as pessoas do entorno dele dizem que essa suposta declaração é uma maneira da associação pressioná-lo à saída do cargo de diretor-geral. Ele falou várias vezes para mim, inclusive, né, com algumas pessoas na sala, falou para mim que era um desejo dele sair depois das Olimpíadas, dada a mudança em instabilidade, e quando o novo governo assumiu, convidou para permanecer, e agora não há mais essa manifestação de que vai sair o que quer sair. Tá? Então não há mais, mas nós já vimos startado o processo continuou, o nome dos 3 estão postos. Quando houver a sucessão, substituição do diretor-geral do Leandro, o nome dos 3 já estão à disposição para que seja um deles indicado para a sucessão do diretor-geral. Nesse caso também os agentes da Polícia Federal, os peritos também estão contra a lista tríplice. Eles acham que a escolha é uma escolha que eles chamam até informalmente ali de lobby da Associação dos Delegados. Não, na verdade, nós temos a classe, por lei, a Polícia Federal tem uma classe dirigente, que são os delegados. As demais classes são carreiras que apoiam, que constituem a Polícia Federal, mas são carreiras de apoio à Polícia Federal. Assim como no Ministério Público, quem dirige a instituição são os procuradores da República, nós temos os analistas e os técnicos. Assim como no Judiciário, nós temos os juízes, desembargadores e tal, mas são juízes, assim, como nós temos outras carreiras. Na Polícia Federal nós temos a carreira dos delegados, que é quem dirige a instituição. Então, nada mais natural do que a carreira dirigente escolher o dirigente da instituição. Então, essa resistência dos agentes e dos peritos é uma resistência natural, mas tem de compreender que a Polícia Federal tem uma carreira dirigente, que são os delegados. Para fazer parte dessa carreira dirigente de delegado, tem que prestar o concurso e ser delegado. Então não tem crise, não tem racha. O que nós temos é uma situação legal e constitucional que a carreira de delegado dirige a Polícia Federal e que as outras carreiras são carreiras que integram a Polícia Federal. Então não tem crise, não tem racha. Há um inconformismo deles com essa situação que é constitucional. Delegado, ontem foram presos 3 policiais da Delegacia Previdenciária e um deles tinha sido chefe da delegacia até o ano passado. Eu queria saber, justamente pensando na imagem da instituição, como você acha que coisas desse tipo impactam? Bom, primeiro, dizer que eu não conheço a investigação. Eu estava aqui em São Paulo quando foi deflagrada, não tenho detalhes. Dizer que a investigação foi nossa, da Polícia Federal. Então, nós temos, desde 2001, 2002, por princípio, investigar e punir qualquer desvio praticado por policial federal, porque se nós vamos investigar membros de outras instituições, nós temos que primeiro
ter a certeza que na nossa casa não tem problemas. Então, nós valorizamos muito a nossa contra-inteligência e a nossa contadoria, corregedoria, os assuntos internos, para evitar que desvio aconteça e, se acontecendo, responsabilizar os infratores. Então, nós temos isso por princípio. Então, a investigação foi da Polícia Federal e é evidente que uma situação como essa, se comprovada durante o final da investigação e o processo, ela é muito ruim, porque compromete, né, a todos nós, delegados, e a toda a Polícia Federal, mas é uma sinalização de que, mesmo a quem integra a Polícia Federal, se fizer algum ato ilícito, vai ser responsabilizado, porque os maiores interessados em manter a credibilidade, manter a lisura, manter a honestidade na Polícia Federal, somos nós, policiais federais. Nós não aceitamos desvios, principalmente dentro de casa, porque nós sabemos o preço e a dificuldade que é se construir uma reputação, e evidentemente situações como essa causam problemas ao nosso trabalho. Então, nós não aceitamos. Eu espero que na investigação seja comprovado for, eles vão ser punidos e vão ser responsabilizados. Delegado, como é que é o acompanhamento do sindicato, de vocês, da associação, em relação às operações como Lava Jato, Zelotes, Acrônimo? Agora, estou perguntando pelo seguinte: acabaram de 2 delegados da Lava Jato serem afastados do caso. Qual é a opinião do senhor sobre isso, sobre esses afastamentos? Bom, até a gente manifestou em nota publicamente que nós entendemos que o afastamento dos 2 foi mal explicado. A missão deles iria até o começo de agosto. Não havia razão para antecipar para o começo de julho uma missão. Eles estavam lá em Curitiba, já estavam há um tempo. Um deles, o delegado Mauá, é um dos que começou a Lava Jato, ou seja, tem um conhecimento profundo do que é a Lava Jato, do funcionamento da estrutura criminosa investigada na Lava Jato, queria continuar até agosto na Lava Jato. Um outro colega também que é mais novo na Lava Jato, mas também queria permanecer até o final da missão, até o final de agosto, foram afastados os 2. Nós achamos que isso prejudica as investigações. Conhecemos os colegas que vão substituir, são colegas bons, mas vão chegar na operação agora. Até acumular o conhecimento de quem sai leva um tempo, isso é natural. Então, há um prejuízo às investigações e o nosso papel enquanto associação é dar apoio aos colegas para que não haja qualquer tentativa, qualquer prejuízo às investigações em andamento. Delegado, o delegado Mauat gravou um vídeo dizendo que a sociedade deveria fazer questionamentos sobre o afastamento dele. E vai além, diz que não volta para a Lava Jato enquanto o diretor-geral for o Leandro Daiello. Existe, então, um componente político ali, parece. O que se depreende das frases do delegado Mauat é que houve pressão pela saída dele. Quando ele diz que a sociedade precisa questionar o afastamento dele, o que há para se questionar nesse afastamento, delegado? Walter, eu não conversei com o Mauat pessoalmente, ele estava em deslocamento para Santa Cruz do Sul, que é a cidade onde ele vai morar, e esses detalhes, creio que ele poderá falar, mas o que importa é que ele chamou a atenção para o assunto, que a saída dele não foi combinada, o afastamento dele não foi acertado, e que houve então um afastamento unilateral e que realmente nós precisamos saber melhor o que aconteceu e por que isso aconteceu. Logo que o presidente Temer assumiu, surgiram gravações do Sérgio Machado em conversas com o ex-ministro do Planejamento, o senador Romero Jucá, em que eles falam sobre um pacto para deter a Lava Jato, certo? Isso não poderia ser, de alguma forma, algo não exatamente, não este pacto, mas assim, algo que esteja mostrando um sinal de que há um movimento para deter, talvez, a operação? Eu não queria confirmar, mas também não quero afastar de que possa acontecer. A nossa preocupação maior, quando afastaram o Mauá e o Duílio, é que a delegada Érica, que é uma das líderes, nós temos o Márcio Anselmo e a Érica, os 2 principais nomes da Lava Jato, que ela fosse afastada. Por isso nós fizemos até um documento bastante duro, com o temor
do afastamento da delegada Érica, porque sem o Mauá e sem a Érica, com certeza a Lava Jato não conseguiria caminhar da forma que ela vinha caminhando até hoje. É evidente que nesse contexto de uma operação que atinge o poder político, nesse contexto que nós vimos autoridades ou agentes políticos conversando que havia um interesse em, pelo menos, ou se não desmontar, desacelerar a Lava Jato, o afastamento de 2 delegados que estavam atuando eram reconhecidos por sua qualidade técnica, um afastamento não explicado ou mal explicado, isso chama a atenção de todos nós, acende o alerta que nós temos que apurar por que isso aconteceu. Ok. Delegado, agradecemos a entrevista, Eu que agradecemos agradeço. a presença, muito obrigado. E o senhor queria deixar um recado final aí? Eu queria agradecer e realmente chamar a população para conhecer melhor a Polícia Federal, para conhecer mais a Polícia Federal, porque se nós não tivermos uma instituição que tem por missão combater o crime organizado, tem por missão combater a corrupção, muitas vezes corrupção é essa praticada por detentores do poder político e econômico, nós já vimos em casos no exterior, principalmente na Itália, que depois que essas operações acontecem, há um movimento de retrocesso, um movimento de retaliação, é natural do poder político que haja assim, e se nós não tivermos uma pressão popular muito grande, a Lava Jato pode deixar com legado o retrocesso institucional e não o fortalecimento institucional. Então é algo que nós temos que realmente manter uma atenção total e contar com a população brasileira para a gente continuar combatendo o crime organizado e a corrupção da melhor forma possível.